Do mesmo modo, ele me olhou quando éramos crianças. Quando encontrei seus olhos, o sol ainda nascia e o quarto pareceu aprazível e quente. Encostei-me um pouco menos no vidro da janela que ia do teto ao meu umbigo, ignorando quase por completo o toque ainda gelado de um certo ponto da parede que, aos poucos, esquentava-se com a pressão do corpo. Quando éramos crianças, da mesma forma o encarava pela janela, esperando o fim de uma brincadeira interminável que fazia diariamente, longe de mim e do quarto em que eu sempre costumei ficar. Quando retornava, ele sempre retornava. Trazia consigo uma flor que depositava num vasinho de argila que eu mesmo havia feito para tal. O seu magnífico retorno me enchia de alegria. Quando ele voltava, divertíamos-nos por um tempo maior do que ele passava só lá fora. Eu confesso que sempre quis que meu amigo ficasse suficientemente próximo de mim. Conta um Conto apresenta, de L. de Albar, Calor. Narração Marcelo Fávaro. Quando crescemos, ele evoluiu do meu companheiro para o meu empregado. A enorme casa em que, desde nascido, morei e que por igual tempo foi símbolo de uma fortuna pela qual eu nunca tive interesse, por conta dele, acredito, contava com alguns outros que conheciam a minha relação com o rapaz que ficava comigo no quarto, de maneira constante, durante grande parte do dia. Ajudava-me com as roupas, servia-me, compartilhava comigo música, literatura e quaisquer atividades caseiras. Assim vivi, por quase todos os anos de minha vida. Quando atingi a idade que condiciona ao reconhecimento do sexo, ele ainda estava na minha casa. Nessa época, tive certeza de que era paixão o que eu sentia pelo meu amigo. Sem nenhum receio, aos poucos dei a ele mostras do meu sentimento, ao qual respondeu com algumas amostras de amizade misturadas com recusas educadas. Dado o tempo que o conhecia, encarei essas recusas com algum espanto, pois a quantidade de momentos maravilhosos em que dividíamos prazeres e intimidades deveria ser suficiente para nutrir em ambos qualquer coisa além da amizade. No começo foi assim. E quando meus pais morreram e me deixaram a casa e uma quantidade razoável de dinheiro, investi com maior assiduidade nas demonstrações do meu sentimento por ele, que, aos poucos, correspondeu. Com o passar dos dias, o mesmo vaso que guardava uma ou duas flores da nossa infância encheu-se de um número diverso de outras que ele me trazia. O tempo passou e vieram invernos e verões que trouxeram sombra e luz. O inexorável hastil ao nascer e ao morrer do sol, que emprestava e removia a claridade do meu quarto e do seu próprio rosto. Intermináveis horas passei mergulhado nos seus olhos fundos, absorvendo-o inteiramente. Infindáveis instantes me perdi abraçado nele, sugando de toda a extensão do seu corpo o calor que me mantinha vivo. Ele sabia disso, e lá ficava doando, como o sol, o calor e a luz que me nutriam e iluminavam. Quando nossas horas sozinhos eram mais longas e outros empregados se cansavam de espiar pelo buraco da fechadura ou as frestas que haviam criado nas paredes para ver o que fazíamos, ela veio. Foi preciso, por conta de uma infecção séria que contraí, que uma enfermeira tomasse conta de certas particularidades da doença, as quais nenhum outro empregado poderia cuidar adequadamente. No começo ela veio e ficava comigo, sozinha no quarto. Depois ele veio e ficamos juntos, enquanto ela tratava de mim.
Perdi-me nas contas de quantas vezes os longos cabelos ruivos dela, suspensos como cortinas no ar, balançavam e ocultavam o seu rosto enquanto preparava medicamentos, inclinada próximo à cama, quando se esquecia de prendê-los. Assim era também quando encarava a janela, com os cabelos soltos por sobre as costas, como muitas vezes eu fiz, mas estava doente demais para fazer. Naqueles dias, o meu vaso ainda se enchia de flores da estação. Quando a enfermeira se foi por conta da minha melhora, voltei para minha breve rotina de observação da janela e dos longos momentos com ele. Nesse período, talvez por conta da reerguida sombra da morte dos meus pais, produzida pela minha recente afecção, senti um desejo mórbido de escrever o meu testamento, que serviria para passar adiante as posses que eu nunca desfrutei por conta do estado de autossuficiência do meu espírito em tantos anos de reclusão naquele quarto com ele, que fornecia qualquer coisa que me faltasse. Nunca me faltou o amor dele, comida ou entretenimento. Sinto, no entanto, que todos esses eram tão somente uma única coisa, uma única necessidade que se misturava, era suprida e não dava brechas para qualquer outra. Enfim, escrevi o documento e o guardei num cofre no quarto contíguo, que estava vazio desde a morte dos primeiros testadores. Confiei o segredo do cofre a ele que, exceto eu mesmo, era o único que poderia abri-lo. No período posterior ao lacre do testamento e do fechamento do cofre, fui imensamente feliz. Meus momentos com ele prolongaram-se sobremaneira, de modo que poucas vezes senti vontade de seguir até a janela para ver o mundo, pois o meu mesmo era guardado e sublinhado sob os seus olhos. Quando todos os meus empregados se foram, pois eu não precisava de ninguém mais além dele, adoeci novamente, vítima, o mais provável, de uma recaída. Minha paixão, que há muito se convertera em amor, não permitia que ele passasse um breve momento longe da minha vista. Foi necessário o retorno da enfermeira que cuidou de mim. Nada mudou, pois ele permanecia ternamente, sentando-se ao meu lado, trazendo-me vida e calor. Meu corpo, porém, aos poucos se enfraquecia, mas não ao ponto da morte. Não a temia, pois o amor, não mais o tempo, assistia ao sol iluminar a estufa em que estava plantada a mínima flor que ainda se sustentava, mas não se enraizava, no vaso que era o meu quarto, a minha casa e o meu corpo. Nesse período em que me senti imensamente fraco, estive como sempre sob observação solene dos olhos dele e dos de minha enfermeira, escurecidos pela imensa cortina de veludo vermelho que despontava de sua cabeça. Durante horas, ambos o fizeram, e quando a minha casa começou a se encher de poeira e mofo, exceto pelo cômodo que me abrigava e esperava que, aos poucos, eu deixasse a vida, pedi em alguns momentos que ele saísse do quarto e fosse descansar da vista da morte. Gradualmente, talvez aceitando a minha condição, permiti que ele se afastasse do penoso fardo que eu me tornara. Minha nova companhia eram as velas que substituíram ao meu pedido a energia elétrica que eu pouco já usava. Dispensei também a enfermeira, que nada mais podia fazer. O vaso de argila, sempre cheio de flores, pareceu-me cada vez mais oculto pela falta de uma ou duas velas mais próxima dele, quando lá estava, do que delas. Ele passeava cada vez mais,
apesar de tomar ainda um número extenso de horas ao meu lado. Quando um dia acordei sem a luz emanada das velas. Procurei-o e não o encontrei. A janela estava fechada e o quarto completamente escuro. A porção afastada da minha cama, o cômodo estava gélido e morto. Eu, embora isso, mantinha-me quente. Com muito esforço levantei-me, nu, e tateei as paredes para encontrar a janela. Mesmo sem ele, no entanto, senti cada vez mais a tepidez que o meu companheiro me emprestava quando eu sentia frio. Ao encontrá-la fechada, abria sem medo do beijo frio do vento, por conta da vidraça que ia do teto ao umbigo. Lá fora o sol nascia, e em breve traria ao quarto sua luz. Contudo, eu não sentia que precisava dela. Ao nível do chão e da grama e do orvalho e de tudo fora do meu alcance, o vi, andando na direção oposta à casa, como se fosse colher as flores do meu vaso. Esse só tinha as flores de ontem naquela manhã. Ao seu lado, minha enfermeira, que tivera o cuidado de prender os cabelos ruivos, munida de suas bolsas, com ou sem os meus remédios, e de um envelope selado na mão. Esperava, quando ele se virou para fechar o portão do jardim. Não sei por qual motivo, de modo que me encontrou na janela, ao olhar para a casa. Seus olhos eram frios como gelo, meu corpo quente como um inferno. Pela primeira vez em minha vida, não estive preocupado com a sua ausência. Quando a luz, que consumia algo espantosamente maior do que a vela, pôde iluminar-me, meu empregado, meu amigo e companheiro, não se afastou, apenas permaneceu olhando para mim. Os cabelos da enfermeira se soltaram desleixadamente. Eu, pela primeira vez, olhei para o sol e o senti. Eu, que era frio, agora era todo calor. A casa em chamas consumiu-se por um longo tempo. Por longo tempo me encarou a luz na janela. Fim do conto. Seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro, peço que se inscreva para ajudar o canal. Este e-mail recebi há algum tempo. É de Dealbar. Não deixou aqui explícito o seu nome. Ele diz: boa noite, Fávaro. Em primeiro lugar, muito obrigado pela gigantesca contribuição para a cultura. Seu trabalho é impecável, incrivelmente concebido e executado. Meu nome é L.L. Dealbar e aos poucos desenvolvo a escrita como um interesse pessoal. Trago para você um conto que chamei de Calor, escrito enquanto o sol nascia e revisado sob o sol do meio-dia. Calor não é um texto romântico, tampouco demasiado fantasioso. É uma observação pessoal de uma personagem presa num cômodo fechado e dentro de si mesma, vítima de uma fixação deletéria por um amor duvidoso e de um calor que não lhe pertence, mas que deseja e que depende. Se for possível ler essa produção, serei imensamente grato. Sei que não é possível dar retorno sobre a obra, mas o espaço que você dá para o envio dos contos já é por si só ótimo e suficiente. Desejo sucesso e saúde para você e para os seus. Atenciosamente, L.L. Dealbar. Meu comentário: é um conto
triste e ao mesmo tempo muito interessante. Ele me chamou muito a atenção, de uma melancolia profunda, vendo o seu amor indo embora ali com a enfermeira. Eu me senti no lugar do narrador. Eu acho que o medo de todo mundo é esse, mais do que a morte, é a solidão, a doença, ficar sozinho, doente. Eu espero que essas palavras, esse calor do seu conto, venha a aquecer os nossos ouvintes. Muito obrigado e até a próxima.